Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Nós estamos estudando bibliologia, já vimos a formação, né? Na realidade, a formação não, a junção dos livros. Na aula passada nós vimos, numa primária, numa introdução, os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia. Embora aquela primeira aula não explicou tudo, mas as outras vão explicando essa questão da formação, tá? Esta questão da formação. Então hoje vamos ver a formação do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. Como ele foi formado. A gente sabe que o Novo Testamento ele foi formado com muito mais problemas. Por quê? Porque o Antigo Testamento era só os judeus, né? Era só os judeus. E não existem mais livros que foram escritos depois do século II de Cristo do que antes. Então isso aí se torna problemático a formação, um pouco problemático a formação do Novo Testamento. O Velho Testamento ele vai ser um pouco mais suave, né? Embora existam muitos livros apócrifos, né? Até antes mesmo, ou durante, ou um pouco, uns 100 anos depois, um pouco de Cristo, né? Com essa tendência de mostrar que esse livro foi escrito para entrar no cânon do Velho Testamento, tá? Existem muitos livros apócrifos, nós ainda vamos ver os livros apócrifos, mas até onde eu estudei, até onde eu vi, são 120 livros apócrifos, tá? 120, ou seja, quase duas vezes mais os 66 que compõem o cânon sagrado, que nós consideramos como sagrado. A Igreja Católica 73. Tá? Então nós vamos ver aí essa formação do Antigo Testamento. Alguém pode ler esse primeiro parágrafo? Cânon. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1046 de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. Só ao passo que Esdras entrou em cena em 445 anos antes de Cristo. Então, irmãos, vejam que digamos assim, o cara que vai ser o bicho mesmo da goiaba podre, como os caras falam, né? Vai ser Esdras. Esdras ele vai ser esse que vai se preocupar. Por quê? Porque Esdras era um escriba e Esdras era mestre. O mestre ele se preocupa com a palavra. O mestre ele tem zelo pela palavra. O mestre ele se preocupa com o ensinamento. O mestre se preocupa com a repetição. O mestre se preocupa com a cobrança daquilo que está escrito ali. Então, ele vai ser o cara, porque nós vamos ver aqui para frente o que vai acontecer com algumas partes da Bíblia, principalmente com a Torá. A Torá, para os judeus, é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E nós vimos na aula passada que Jesus, lá em Lucas 24, 44, ele fez a divisão do Velho Testamento, né? Moisés, os profetas e os escritos, tá? Jesus fez, que na época de Cristo era essa a divisão para os judeus, tá? Então, o Antigo Testamento, ele vai levar mais ou menos 1000 anos para ser formado. Veja bem, irmãos, 1000 anos para ser formado e fechado, tá? Então, o judeu,
o judeu ele não leva em consideração o Novo Testamento, ele leva em consideração só o Velho Testamento, que foi esse período de formação que foi feito pelos judeus, pelos rabinos, pelos mestres, pelos escribas, pelos doutores da lei. Foram esses homens que nós vimos na primeira aula, acredito que foi na primeira aula, que esses homens eles eram comprometidos, e não somente comprometidos, mas eram meticulosos, eram muito cuidadosos com o manejar, mas principalmente com o escrever e o guardar. Eles eram muito meticulosos. Na hora de escrever, eles ficavam muito cuidadosos e nada poderia, um pingo, alguma coisa, e já desfazia e começava tudo de novo. Eles eram muito cuidadosos, né? E eles guardavam, embora a gente vai ver que se perdeu várias vezes, mas eles eram muito cuidadosos. E no tempo de Jesus tinha uma pessoa específica para fazer isso. Você vê lá quando Jesus vai ler o rolo, um dos rolos, tem um secretário que faz isso. Então esse secretário ele era cuidadoso em guardar, que devia ter dentro da sinagoga, devia ter um quarto, um compartimento, sei lá, um tipo de armário que eles guardavam lá. E aí esse homem era específico só para cuidar disso. Ele trazia, manuseava, guardava, cuidava, para não queimar, para não sujar, para não molhar, para não se perder. Segundo parágrafo aí, Paulo. Evidentemente, Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, fixando também o cânon do Antigo Testamento, encerrado em seu tempo. Então a gente sabe que já viu isso aqui, que a Bíblia não está escrita numa ordem cronológica, né? Mas não está escrita em ordem cronológica, nem o Antigo nem o Velho, nem o Antigo nem o Novo Testamento está escrito em... Os últimos que foram escritos e compilados, digamos assim, colocados dentro do cânon mesmo, foi Neemias e Malaquias. Foram os últimos escritos. Ou seja, o último livro que foi escrito que foi colocado na realidade, né? Que foi trazido, encerrado. Eles, na realidade, Neemias e Malaquias encerraram o Velho Testamento. Quando eles foram colocados e ajustados, ali finalizou o Antigo Testamento. A formação do cânon foi gradual. Apresentamos a seguir a sequência da formação gradual do Antigo Testamento. Convém termos em mente aqui que toda a cronologia bíblica é apenas aproximada. Já no Novo Testamento, há precisão em muitos casos. Tá, dá um break aí. Então, na realidade, quando a gente estuda história, a gente sabe que essa questão de datas, né, ela é muito problemática. Então, quanto mais antigo for, mais problemático é você colocar datas. Mais problemático é você, por exemplo, os estudiosos dizem que a Terra, o universo foi formado há 4 bilhões e meio atrás, né? Aí vem a questão do planeta Terra. Aí depois vem a questão como o homem surgiu na Terra. Segundo a ciência, estamos falando aqui. Você vai ver que existem datas, mas isso não tem como você dar uma certeza. Agora imagine, há 3.000 anos atrás, não tem como também. No Novo Testamento, que é mais perto e que já tinha mais recursos para verificar datas, aí vai ter uma precisão maior.
vai ter uma precisão maior. Mas mesmo assim, né, ainda tem aquela confusão lá do calendário, que Jesus não nasceu no dia que ele nasceu. Não, Jesus provavelmente não nasceu no ano 1, mas nasceu no ano 5, depois dele mesmo, por causa de uma questão de calendário. Então fica muito difícil de precisar datas quando se fala tempos passados, tempos mais antigos. Vai. Essa cronologia vai sendo atualizada à medida que os estudos avançam e a arqueologia fornece informes oficiais segundo a permissão de Deus. Número 1. Moisés começou a escrever o Pentateuco cerca do ano de 1491 a.C., concluindo por volta de 1451 a.C. Vamos ver lá. Alguém abra a Bíblia em Neemias 33, 2. Perdão, Números 33, 2. Alguém abra, por favor, 33, 2. E uma outra pessoa abre em João 5, 46 e 47. Números 33, 2 e João 5, 46 e 47. Para nós explicarmos essa questão de como foi escrito, como Moisés escreveu, né? Para a gente ter uma ideia na realidade. É isso que eu quero mostrar aqui. É uma ideia ou teorias. Amém? Quem achou, diga, quem achou, leia aí. Números 33, 2. Não, vai lá ver o que está acontecendo fora. Números 33, 2. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme a mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Amém. Agora João 5, 46 e 47. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, vocês escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Pois é, esses textos não estão claros, né? Eles não estão claros, principalmente com relação à data. Não tem como precisar. Ele está dizendo aí 1491 a.C. Mas como ele escreveu também, né? Não só a questão da data, mas como ele escreveu, né? Moisés escreveu já nos últimos dias da vida dele, viveu 120 anos. Só aí ele já vive, só a vida dele foi mais de um século mais de 20 anos. Como ele escreveu? Onde? No monte? No deserto? Tem muitas teorias sobre isso. Eu particularmente acredito que ele escreveu no monte, ou pelo menos ele recebeu muita coisa no monte, né? Aqueles 40 dias que ele ficou lá no monte. E na realidade é assim, quando você sobe um monte, eu estou falando monte aqui espiritual, não? Que é orar, né? Subir o monte para mim é orar. Você entra na presença de Deus e você passando muito tempo na presença de Deus, sempre você leva alguma coisa, principalmente questões de aprendizado, de escrito e tudo mais. Então ele fez lá, ele escreveu lá, tá? Na minha opinião. Continua. As partes do Pentateuco anteriores, como o relato da criação, todo o livro de Gênesis e parte do Êxodo, Moisés escreveu, lançando mão de fontes existentes ou por revelação divina. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Vamos ler esse texto aí. Gênesis 26, pode complementar a leitura. Dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos e estatutos escritos. É certo que existem passagens do Pentateuco que foram acrescentadas posteriormente. Na realidade, a gente sabe disso. Isso é uma coisa que nós podemos afirmar, que já existia mandamentos, porque Deus já tinha falado bem antes com Adão. Quando
Quando Deus conversava com Adão, ele dava algumas coisas, algumas diretrizes para Adão. Quando Adão foi expulso, Deus deixou algumas coisas. Embora não esteja escrito isso na Bíblia bem claramente, mas você vê que sim, né? Por exemplo, a questão do dízimo já existia, pelos relatos que nós temos, já existia uma espécie de mandamento de Deus. Olha, vocês têm que dar o dízimo. Porque do nada o Abraão dá o dízimo. Como é que se explica isso? E Abel? Não, Abel deu oferta. Estou falando mais claramente do dízimo. Aí depois, lá na frente, Jacó dá o dízimo de novo, né? Isso antes de Moisés, tá? Ou seja, já existia mandamentos, preceitos, tudo, mas já existia. A questão é que não tem mostragens de livros, mas provavelmente também existia, se não livros, como nós vimos na aula passada, rastros de escritos, como sinetes, que nós vimos o sinete, nós vimos questões de pedra, de tabuletas, de argilas, de pedra, e outros materiais que porventura poderiam ser escritos, existia relato. Agora também a gente tem certeza, porque os povos antigos, né? Eu não estou lembrado agora aqui a data de um código muito conhecido que a gente estuda, quando a gente estuda história, a gente estuda isso aí, que é o Código de Hammurabi e outros códigos. Já existia coisas assim, explicando, catalogados, ou melhor dizendo, registrados como padrões éticos para determinadas sociedades, tá? Então isso bem antes de Abraão. Não estou nem falando de Moisés, estou falando bem antes de Abraão, já existia isso. Então isso nós podemos afirmar, tá? Nós podemos afirmar que já existiam códigos, questões éticas para os de Israel e os não de Israel. Mas só que no caso para os de Israel eram apenas muitas tradições orais, embora poderiam ter sido alguma coisa escrita, mas só com Moisés é que a gente vai realmente ter alguma coisa escrita, iniciando, né, inaugurando com as pedras, as 2 tábuas da lei. Josué, sucessor de Moisés, escreveu a obra e a colocou perante o Senhor. Perdão, nós esquecemos de ler Gênesis 26:5. Alguém leia, por favor, aí. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Daí, olha, esse texto aí é fantástico. Ou seja, Deus já tinha dado algumas diretrizes para Abraão. Aí, 26:5 matou a charada. Já tinha, né? Já tinha. Agora vamos para Josué 24:26. Alguém leia, por favor? E ele escreveu obra também, ou seja, o tempo de Josué, como nós vimos na primeira aula, dos tipos de materiais que foram escritas na Bíblia, né? Ainda não estavam tão avançados, digamos assim, como, abre aspas, avançados, fecha aspas, estava no tempo de Jesus, né? Nós vimos a questão da pedra, nós vimos a questão dos couro de animais, papiros, né? Se você der uma olhada, a situação no tempo de Josué era tão complicada que quando eles foram fazer a circuncisão, eu não sei exatamente se é no capítulo 21 de Josué, quando eles vão fazer a circuncisão, eles fizeram a circuncisão nos homens lá com pedra. O texto está lá. Eles fizeram com pedra, né? Ou seja,
Já existe o metal, no período de Josué, o metal, o ferro, já tinha sido descoberto. Mas por algum motivo tão escasso, eles tiveram que fazer com pedra. Não tinha faca, não tinha nenhum material cortante de ferro, né? Então vamos ler lá, 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto. Esse mesmo. Ao santuário do Senhor. Eu só quero uma outra tradução aí, ver uma outra tradução aí. É o 24, 26? 24, 26, só a parte primeira da lei. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Aí é o seguinte, aí fica um problema, aqui tem um problema, porque não está claro se ele escreveu uma obra, como o autor está dizendo aqui, ou se ele, nesse texto, tá? Estou falando nesse texto, porque você vai ver durante todo de Josué até Salmos, você vai ter vários, Isaías também, mas pelo menos de Josué até Salmos, na nossa Bíblia, seguindo essa ordem que está na nossa Bíblia, nós vamos ver vários livros que foram escritos, que a gente nunca viu. Eu até pesquisei alguns, para ver se existe algum. Tem um, se eu não estou enganado, tem um. Acho que até fiz um download. Mas você vai ver vários tipos de livros. Quer dizer, esse aí é um desses textos que ele escreveu. Mas nós não sabemos se foi uma obra ou se foi um acréscimo. Porque alguns textos principalmente Deuteronômio, foi acrescido não por Moisés. Claro que o Espírito Santo estava ali coordenando tudo, como nós vimos na primeira aula, né? Na primeira aula lá, nós vimos o Espírito Santo coordenando tudo, o cano da Bíblia. Quem escreveu foi o homem, mas quem mentoreou tudinho foi o Espírito Santo, né? Então nós não sabemos se esse escrito, com certeza, se foi um livro, a não ser que tem um outro texto aí, né? Vamos precisar de um outro texto para encaixar. Se ele escreveu uma obra, nesse texto, tá? Volto a repetir. Nesse texto, porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Mas nesse texto, se ele escreveu uma obra ou se ele apenas acrescentou algo em Deuteronômio ou em outra parte da Torá. Bom? Vamos lá agora. Samuel, o último juiz e também profeta do Senhor, que escreveu e colocou os escritos perante o Senhor. Vamos continuar. 1 Samuel 10, 25, leia ele. Alguém procure, continua o parágrafo para finalizar. O que significa perante o Senhor? Significa seus escritos como depositados na ata, concerto com os demais escritos sagrados lá depositados. Aí alguém abre em Êxodo 25, 21, uma outra pessoa abre em Êxodo 25, 21 e uma terceira pessoa abre em Hebreus 9, 4. Hebreus 9, 4. Porque nós vamos ver que, claro que nós estamos, se eu não estou enganado aqui, que me falha a memória, deu um branco aqui agora, mas se eu não me falha a memória, foi Josué que escreveu o próprio livro de Josué, se eu não estou enganado, era para mim ter tirado essa dúvida, mas se eu não estou enganado, foi ele mesmo que escreveu o livro. Agora, eu volto a dizer, aquele texto não está claro se foi o livro de Josué, caso ele tenha sido o autor, correto? Estamos aqui aprendendo. Caso ele tenha sido, ou se foi uma obra, uma outra obra, ou se foi um acréscimo que ele fez dentro do livro, dentro da Torá, principalmente no Deuteronômio, né? Vamos lá, alguém achou aí? 1 Samuel 10, 25. Declarou Samuel ao povo o direito do rei. Escreveu-o num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então, Samuel escreveu o seu livro também, né? E ele diz aqui, perante o Senhor, é o que? Que ele era depositado
Não que eles eram depositados, todos os livros iam sendo depositados dentro da arca, porque a arca não era tão grande assim para caber tanto livro, né? Mas era pelo menos um modo simbólico de colocar diante de Deus, e com certeza nós sabemos disso hoje, que houve a aprovação, né? Houve a aprovação do Espírito Santo para que isso se confirmasse. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Se você tiver alguma dúvida, não fique calado não. Se tiver alguma... Porque são coisas que vai surgindo, né? Vai surgindo perguntas. Pelo menos eu tenho. Quando eu vou estudando, eu vou tendo muitas perguntas a fazer. Alguém leia Êxodo 25, 21. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Mas nesse caso aqui, ele está se referindo a quê? Aos 10 mandamentos. Aquelas tábuas inicial. Né? Propiciatório. Propiciatório é a parte da arca. Então, uma outra pessoa abre em Hebreus 9:4 agora. Se alguém tiver alguma pergunta, vá fazendo aí nos comentários aqui também. Vai lá. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado incenso, e também onde estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam as vasilhas de ouro, com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído os brotos, e as duas placas da pedra com os mandamentos escritos nela. Amém. É isso aí mesmo, né? Então, é isso que tinha dentro da arca. A gente vai, né, depois que nós terminarmos bibliologia aqui, nós vamos entrar na questão do templo, tá? Nós vamos estudar tudo sobre o templo, tudo sobre o templo. E vamos estudar peça por peça, tudo assim, bem meticulosamente mesmo, bem minucioso, né? Quando terminar bibliologia, nós vamos estudar essa questão do templo, tudo que tinha dentro do templo, as pessoas que participavam, todo mundo. A gente não vai falar sobre isso aqui agora. Amém? Vamos ver Isaías agora. Isaías fala do livro do Senhor e palavras do livro. Tá, então veja aí, ele fala livro do Senhor, né? Livro do Senhor. O que é esse livro do Senhor? O que seria isso? É o livro dele? É o livro da lei que tinha sido escrito? Porque Isaías já tinha a Torá ali bonitinha, né? Próximo. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados. Dá um break aí. 2 Crônicas 29:30. Alguém leia aí, por favor. O fato aí registrado teve lugar nesse tempo. Então veja bem, enquanto a pessoa procura aí, para a gente não perder tempo, enquanto procura aí para a gente não perder tempo, os salmos já eram cantados nesse período aí. E nós já vimos também, quando nós estávamos vendo os livros, a divisão da Bíblia, nas primeiras aulas, nós vimos que os salmos, e muito pregador sobe no púlpito, irmãos, e fala um monte de bobagem, né? O salmo, ele tem muitos autores. Não foi só Davi que escreveu, não. Tem gente que... Moisés escreveu salmo, Salomão escreveu, tem Asaf escreveu, os filhos de Coré escreveram muito. Quer dizer, tem muitos autores, deve, mais ou menos, não sei exatamente, mas são muitos, irmãos, são mais ou menos entre 7 a 11 escritores, 12 escritores, que escreveram o livro de Salmos. 119 lá de né, as pessoas escreveram uma parte do Salmo 119. Geralmente, eu não sei se faz parte lá
do último original que tem, né? Original a cópia do original, a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do original. Para a gente não falar original, porque se eu falar original, o pessoal vai entender outra coisa. Muita gente entende, quando a gente fala original, é apenas uma expressão para dizer que aquele ali, foi dali que foi pego, né? Quando a gente fala original, a gente não está dizendo que é original mesmo, não, aquele que Moisés escreveu, porque aquele se perdeu tudo. Na realidade, tudo se perdeu. Não tem nada, irmãos, hoje não tem nada, 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 nada. É cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do original. Mas graças a Deus o que tem esses códigos aí, que a gente vai dar uma olhada nas próximas aulas, e essas aulas para mim é fantástica, né? Supimpa, que é os códigos que nós temos hoje, que estão bem guardados, e hoje eles estão bem protegidos, e tem toda aquela questão, né? Quem já foi em museu aqui sabe, eu já fui em vários museus, e tem museu que a pessoa que está lá, tem a pessoa que fica olhando para você não chegar muito perto, para você não bater, né? Eu estive no Rio de Janeiro vendo um museu lá de um livro lá dos escravos, que era só sobre escravo lá, tempo do escravo lá no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei perto da pessoa, eu disse, não se aproxime muito, porque pode bater, pode fazer não sei o que e tal, cuidado muito grande, né? Agora imagine dessas obras, essas obras têm cuidado todo. Então esses códigos aí nós vamos ver nas próximas aulas, né? Da cópia do original que ainda existem hoje. Tá? 2 Crônicas 29:30. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asa, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Tá aí, olha. Ele foi sacerdote, foi lembrado? Foi o sacerdote que pediu? Foi? O rei Ezequias. O rei Ezequias pediu para louvar o Senhor com os salmos de Asaf, olha aí, de Asaf e de Davi. Então, já tinha, nós não temos certeza se esses que eles cantaram, é impossível saber, se esses que eles cantaram foram os que entraram. Que diz que Asaf era vidente. É estranha essa tradução aí, porque Asaf era músico. Vidente. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos ver aqui. Então, os salmos, nós não temos certeza se esses salmos foram os que foram canonizados, foram colocados no cânon, porque muitos se escreveu, mas como nós já falamos, é o Espírito Santo o autor da Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele permitiu entrar nesses 66 livros aquilo que ele queria. Tinha coisas que não interessavam para o Espírito Santo. Não é importante. E nós mesmos sabemos. E eu, como estudante de livros apócrifos, eu mesmo vejo, irmãos, que quando a gente lê um livro apócrifo, a gente vê que não é a mesma coisa. Não tem força, né? Não tem substância para você se alimentar, comer como você come dos 66 livros. Tem muitas bobagens. Da Bíblia da Igreja Católica eu já li. Eu acho aquilo ali estranho, esquisito. Mas aqueles que estão na Bíblia Católica ali, pelo menos ainda tem uma historinha boa e tal. Mas tem uns que não estão dentro da Bíblia Católica. Por exemplo, se eu não estou enganado, é Evangelho de Bartolomeu, por exemplo. Evangelho de Bartolomeu. Não estou bem certo, tá? Porque eu li tantos livros apócrifos nesses últimos meses que minha cabeça está trocando algumas coisas. Mas, se eu não estou enganado, é no livro de Bartolomeu, no Evangelho de Bartolomeu, que ele chega com Jesus e diz assim: Jesus, quantas pessoas morrem no dia? Jesus disse: 1000 e tal. E quantas pessoas nascem? 1000 e tal. Jesus diz: 1000 e tal. Aí, quantas morrem? Aí, esse tanto mais um. Quer dizer, isso é uma bobagem. Provavelmente Jesus não falou isso. E mesmo se Jesus tivesse falado, é uma bobagem no sentido, não no sentido que seria falar de Jesus, mas no sentido para nós. E não é importante quantas pessoas morrem no dia. O importante é quantas pessoas vão ser salvas, né? Quantas pessoas vão ser salvas? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Né? Jesus se preocupava com isso. Jesus não se preocupava com quantas pessoas morriam, mas como elas morriam. Né?
Como elas morreram. Aí tem um outro evangelho também que narra os feitos de Jesus. Estou só aqui falando aqui alguns traços que falam de Jesus. Aí diz que Jesus, quando era criança, brincava com as outras crianças, e aí a minha disse, olha, aí Jesus pegava o barro e fazia um passarinho, e o passarinho pegava vida e voava. São coisas assim bobas. Então tem muita coisa disso aí. E os livros, uma boa parte dos livros, principalmente aqueles que foram a maioria, né, uma boa parte, só que eles escrevem como se tivesse escrito 500 anos antes. É cheio de agnosticismo, muito agnosticismo, muita coisa conhecida. Aquele livro de Tobias, Deus me livre, só fala de derramamento de sangue. Eu não gostei não. Mas com relação ao derramamento de sangue, não, isso aí não pode. É muito. Mas não pode reclamar muito porque. Não, eu não gostei. Porque não, o livro. Uma coisa boa aí naquele livro. O livro de Josué ruim. tem muito sangue. Não, mas o de Josué fala coisa boa, né? Coisa ali, só é coisa ruim. O livro de Reis e de Crônicas é sangue, se você espremer vai ser sangue. O livro de Josué tem muita coisa que eu tenho de aprender, mas ali. Vamos lá, próximo. Só guerra. Jeremias, cuja chamada deu-se em 626 a.C., registrou a revelação divina. Jeremias 30, 1 e 2. Continua. Tal livro foi queimado pelos reis de Jeová em 607 a.C. Porém, Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, o que foi feito mediante seu secretário Baruch. Certo. Vamos ler primeiro, que aqui é uma história muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Olha, Jeremias, enquanto a pessoa procura aí, Achei. Jeremias, Jeremias tinha um secretário, tá? Um escriba, era Baruch. Baruch aqui é um escriba, é um desses. Irmãos, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. O judeu, ele tem um cuidado muito grande com a Bíblia, com a Bíblia deles lá, né? Que é o Velho Testamento. É algo de se admirar, porque a criança, se eu não estou enganado, com 5 anos, até hoje isso em Israel, tá? Até hoje em Israel. Com 5 anos, irmão, já começa a estudar a Torá. 5 anos, e é paulada mesmo, é coisa assim intensa, intensiva. As nossas crianças, ninguém está estudando nada Bíblia. Estuda porque 7 horas por dia, né, que eles estudam. É, muito tempo por dia, muito tempo. Porque os pais não incentivam as crianças a estudarem a Bíblia, por isso. Não incentivo, não tira aquele. É por isso que eu estou pegando aqui no pé do Dan, que o Dan é uma batalha para acordar para a escola bíblica no domingo, mas vai ter que acordar mesmo. E acorda mesmo, porque senão eu bato na janela, jogo água gelada, não jogo gelada é brincadeira. Joga Às vezes, Não, mas vai bater na janela, aquela janela faz um barulho. vai descendo para ler para os filhos quando estão pequenos, nem lê. Então, essas crianças de 5 anos de idade, elas vão se tornar, uma boa parte delas vão se tornar esses escribas. Claro que não existe mais, não se usa mais essa palavra hoje em Israel, mas elas vão se tornar rabinos, provavelmente vão se tornar rabinos. E é muito bom olhar um rabino falando, embora tem alguns que falam umas bobagens, né? Principalmente porque os rabinos, eles têm várias linhagens. Tem os melhores são aqueles que são os messiânicos, né? Porque os messiânicos até no Novo Testamento eles acreditam. Então é muito bom porque eles têm muitas revelações assim, muitos ensinamentos sobre Jesus, né? Mas tem uns que entram muito para o mundo da cabala. Esses que entram para o mundo da cabala é que a coisa, porque aí a cabala é uma coisa boa de estudar, mas você tem que separar, né? Tem uma coisa ruim da cabala que você tem que tirar, por exemplo, aquela questão, a questão do determinismo, a questão da reencarnação, aquilo ali tem que tirar. A esposa do Trump, ela se converteu na cabala, né? A filha, a esposa e o filho dele. O Trump é evangélico, né?
Tá para o evangelho. Não sei se ele- Eu não sei se ele vai para a igreja, se ele ora, se lê ele a ora, Bíblia. se ele busca Deus, mas Não, pastor, ele vai, parece que é presbiteriano, é presbiteriano que ele é. muito bem, vamos lá. Cadê a referência aqui na Jeremias 30, 1 e 2. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho dito. Amém. Então escreve. Olha, irmãos, preste atenção uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Essa expressão da boca de Deus, tá? Porque tem da boca de outros homens também. Mas da boca de Deus, escreve. Meu amigo, deve ter umas 15 vezes na Bíblia. 15 vezes na Bíblia. Por quê? Por que Deus se preocupa tanto em que escreve? Por isso que as revelações de Deus eu escrevo. Quando eu recebo alguma coisa de Deus, eu escrevo. Quando eu recebo alguma coisa, eu já escrevo logo. Eu já começo a... Às vezes já teve vezes eu me acordar de noite e escrever algumas A coisas. minha Bíblia é cheia de papel escrito. Às vezes eu estou no trabalho, eu escrevo. Porque Deus quer que nós escrevamos. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque é uma revelação. Tudo que Deus fala para mim, eu escrevo. Segundo lugar, nós podemos esquecer. Essa é a principal. Nós podemos esquecer. Escrever, esquece. A Bíblia é cheia de papel escrito que Deus me dá a palavra, eu escrevo. Então, Deus mandou, disse para Jeremias: escreve, Jeremias, né? E Jeremias escreveu o seu livro, mas aconteceu um problema. Vamos ver lá onde é que está. Vamos ler, Paulo, lê aí Jeremias 36, 23. Não, vamos começar do 1, 36, 1. 2, Jeremias 36, 1, 2, o 23, o 28, o 32, o capítulo 45 e o versículo 1. A gente vai ver que agora é uma coisa muito interessante isso que aconteceu aqui. Interessante no sentido filosófico, tá? É uma desgraça. Nem tudo que é interessante para o filósofo é coisa boa. Vamos lá. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: tem um rolo, um livro. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Judá até hoje. Qual é o versículo que está? Acaba no versículo 2. Agora tu pula para o 23, tá? Tu está correndo. Tendo Jodi livro 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com o canivete do escrivão e o lançou no fogo que havia no Brasil. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no Brasil. Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original. E Joaquim, rei de Judá, queimou. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, queimaram. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então vocês entenderam o que está acontecendo? O rapaz pegou o rolo, os escritos, aí ele ficou lendo na frente do rei. Aí o rei não gostou não. Por quê? Porque era uma profecia contra. Ninguém gosta quando uma profecia vem contra. Ontem eu descobri uma coisa muito triste de uma determinada pessoa. Descobri uma muito triste mesmo, fiquei muito triste. Mas essa pessoa era só uma farsa. Era só uma farsa. Tem muita gente assim que é só farsa e quer ficar ouvindo, fica atrás de profeta.
Cadê o profeta? Onde é que está o profeta de Deus? Eu quero ouvir uma palavra de Deus aí. Aí quer ouvir, quer saber, sabe? Quer saber coisas boas, mas se for coisa ruim, não aceita. E Deus disse assim, olha, Jeremias 30, 1 e 2, escreve o que eu tenho dito contra Israel. Foi isso que Deus falou lá. Não foi a favor de Israel, não. Aí quando eu estava escrevendo na frente, quando o rapaz estava lendo, que é um terceiro rapaz aí que tem, estava lendo, o rei não gostou, pegou, rasgou e jogou no fogo. Puxa vida! Aquele ali é um livro santo. E aí Deus disse, olha, vai lá e escreve de novo, manda Baruque escrever. Aí o Espírito novamente, tenho certeza, o texto não diz isso, mas eu tenho certeza que o Espírito entrou em Jeremias de novo e começou a ditar, porque essa parte está escrito lá. Ele começou a ditar, e Baruque ia escrevendo. Eu vejo que naquele momento ali o Espírito Santo tomou os dois. Um para relembrar tudo e o outro para escrever com maestria e rapidez. E a Bíblia diz que ele conseguiu. Né? Conseguiu. Aqui começa o problema de tentativa do diabo de não completar o cano do Velho Testamento. Tá? A gente vai ver os próximos agora. 7. No tempo do rei Josias, Ilquias achou o livro da lei. Então, no tempo do rei Josias, esse livro ele vai se perder. Eu não sei o que aconteceu, com tanto cuidado, irmãos, mas ele vai começar a se perder. No tempo de Josias, ele se perdeu. Continua. Daniel refere seus livros, que eram todos sagrados das escrituras até então. Daniel refere seus livros. Então veja que cada ponto que nós estamos lendo, cada coisa que nós estamos relatando aqui, estamos falando, está relacionada com a formação do cano do Antigo Testamento. Tá? Vamos chegar lá no Novo depois. Tudo está relacionado, inclusive até as coisas contrárias. Continua. Zacarias declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo. Não há aqui referência direta a Espírito, mas há inferência. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento, isto é, profeta literário. Ele está se referindo aí ao penúltimo no que diz respeito à nossa Bíblia de hoje, como ela está colocada os livros. Porque na aula passada nós vimos como é a colocação dos livros da Bíblia hebraica. Como é a colocação? É a colocação diferente. E mais, nós também vimos que não são 39 livros, são só 24, né? Por quê? Uma série de situações que nós vimos, mas só vou repetir algumas aqui. O livro Reis só é um livro, na nossa Bíblia está 2. É o mesmo escrito, tá? Crônicas também são, se eu não estou enganado, Neemias e Esdras, só é um, na nossa Bíblia está separado. Então, ele está dizendo aqui que Zacarias é o penúltimo, nesse sentido de estar disposto na nossa Bíblia. E realmente é o penúltimo, né? O último é Malaquias. 10. Neemias, em seus dias, achou o livro das genealogias dos judeus que já haviam regressado do exílio. Certamente havia outros livros. Então veja bem, aqui tem a questão de outros livros. Muitos livros, irmãos. Circulavam muitos livros, né? E como nós já vimos na primeira aula, não dá para entrar todos os livros, principalmente na época que um livro você tinha que colocar na costa, dependendo do rolo, o rolo ser muito grande. Já imaginou? O crente não quer andar com a Bíblia? Tem gente que usa a Bíblia desse tamanho, coloca dentro do bolsinho aqui da camisa. E olha que tem 66, hein? Se ele tivesse que trazer os 66, não dava, tem que trazer um caminhão.
na época. Hoje nós somos abençoados, mesmo assim a preguiça é maior. A preguiça é tão grande, meu amigo, eu não quero levar nem a Bíblia. Continua. No dia de Esther, o livro estava sendo escrito. Né? Nos dias de Esther, alguém abre aí Esther 9:32. Esther 9:32. Aleluias, glórias a Deus. Esther 9:32. Então, enquanto alguém lê, encontra o livro de Esther aí, né, veja que esse livro das genealogias, então existe um livro, Esther 9:32. Existe um livro da genealogia que provavelmente, não podemos afirmar, mas provavelmente é aquela parte de Crônicas, né? Se eu não estou enganado, Crônicas 1, uma parte de Esdras e uma parte de Neemias, e tem mais em outra parte que eu não estou lembrado agora qual é o livro, que fala das genealogias. Essa parte, com certeza, eles tiraram desse livro das genealogias que tinha se perdido aí, que Neemias se refere, né? Vamos ver lá então, Esther 9:32. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Tá, então isso são registros. E claro, esse registro ele entrou também no livro de Esther, que é provavelmente que ela pode ser que ela está se referindo também ao próprio livro de Esther, né? Mas nesse período aqui já estava um pouco mais avançado, né? Não era mais daquele tempo de Moisés. Moisés ainda escreveu na pedra, quer dizer, estava muito rústico. Aqui já tinham mais. Eles já estavam, talvez, provavelmente, já estavam no couro de animal, escrevendo em couro de animal, né? Em couro de animal, tá? Próximo. Contemporâneo de Neemias, Esdras foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, no regresso do cativeiro babilônico. Conforme segundo Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada grande sinagoga. Tá bom, tá aqui. Então, aqui é que está a questão. Olha, os livros apócrifos eles servem para isso. Você estuda, você pega algumas informações. Olha essa informação que está em 2 Macabeus, de que Esdras, ele foi, digamos, quase o sumo sacerdote, não, mas ele foi o escriba mais importante. Ele presidia essa grande sinagoga. Tudo que se referia a isso, inclusive ele, lá na frente, fecha de acordo, mas foi lá na frente ele vai falar que se perdeu. Aí quando ele encontra o livro, rapaz, alegre, meu Deus, encontramos o livro da lei, encontramos. O que é isso aí? Eles eram cuidadosos, mas na Bíblia não está escrito como se perdeu. Por que se perdeu? Não está escrito. Se foi alguma guerra, porque tinha essa questão também, né? Vamos ver em Reis e em Crônicas, que os reis entravam, aí quando era um rei daquele meio gaiato, né, que queria servir a Deus, mas queria viver no pecado, o que ele fazia? Ele dizia, olha, tira o sacerdote tudo aí, porque sacerdote é uma pedra no caminho. Meu irmão, vou falar um negócio para vocês, pastor é uma pedra no caminho de muitas pessoas. Estou falando de todos os pastores, tá? Estou falando de bom, de consagrado, de cheio do poder que cospe fogo e do que não cospe nada. Eu estou falando de pastor mesmo, pedra no sapato. Então tira esses pastores tudo daí. Aí ele ia lá, mexia no templo, tirava. Provavelmente foi uma dessas coisas que se perdeu o livro da lei.
Tira logo esse negócio, porque ninguém quer ser confrontado. Então o livro é o primeiro a ser jogado fora. Tira esse livro daí, meu amigo, que esse livro vai falar de mal de mim. E naquela época, o se desviou, não queria obedecer a palavra de Deus. Então jogaram o livro lá no campo, para lá, o roubo do livro. E tentaram esconder mesmo, para que ninguém achasse. Até que, mas como não pode ficar escondido pela vida toda, Não deixa, o Espírito Santo não deixa, o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo não deixou. E é verdade mesmo que o irmão Ademar falou. Ele, muitas vezes, não era nem a questão, era a questão É o que acontece hoje na Holanda, né? A Holanda hoje está fechando igrejas direto. Aí o cara entrevistou lá, por que será que estão fechando tantas igrejas? Ele disse, a questão aqui na Holanda não é a questão do ateísmo, não é a questão que a gente não acredita em Deus, é a questão que a gente nem precisa. Esse cara foi muito sincero, pô. Embora esteja errado, mas ele pelo menos tem que aplaudir pelo menos para a sinceridade, meu amigo. Você foi muito sincero, pelo menos. Porque tem muito crente dentro da igreja que é igual a ele, mas não fala. Glória, glória, aleluia. Vamos adorar. Mas as atitudes dele estão dizendo para mim, eu não preciso de Deus não. Eu tenho um bom salário, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho não sei o que e tudo mais. Tanto faz aí para a igreja, quando vem, tanto faz se eu obedeço o pastor, tanto faz se eu leio a Bíblia ou não leio a Bíblia, se eu obedeço a Bíblia, nem tanto faz. Entendeu? Então, com certeza esse livro da lei se perdeu nessas circunstâncias. Ou por causa de alguns reis, ou pelo desleixo que foi deixado lá tem aquele negócio que a gente aqui em casa acontece de vez em quando isso. A gente tá, a coisa está aqui, ó, uma coisa é importante aqui. Aí passa o tempo, aí você coloca para cá. Aí depois você coloca mais para lá. Aí você coloca mais para lá, até que joga lá no depósito. Aí chegou no depósito, meu amigo, fatal. Chegou no depósito é fatal, porque ninguém vai no depósito todo dia. O depósito entra todo mundo. E aí joga água. E aí se apodrece. Quer dizer, porque se fosse, não ensina mais, o que é o livro de Juízes? Traduzindo aqui, eu quero ser especialista em livro de Juízes. Tudo de Juízes eu leio. Quero ser especialista em livro de Juízes. O que é o livro de Juízes, em outras palavras? É o desleixo do livro da Bíblia. Antes de tudo, o livro de Juízes é o desleixo com a palavra. O texto que se repete umas 10 vezes, de 8 a 10 vezes no livro de Juízes. E o povo não queria fazer o que queria. Por exemplo, pastor, eu já vi, não só aqui, mas em todas as igrejas que eu passei, as pessoas deixam a Bíblia. A Bíblia na cadeira, vai embora e não pergunta mais por ela, não. Procura, né? Alguém guarda, hoje já tem a facilidade que você coloca lá nas redes sociais, alguém deixou uma Bíblia que quem é para não pegar. Mas antes. Não faz falta, não, mas não faz falta. Aquilo que não me faz falta é exatamente aquilo que eu desprezei. Lá na antiga igreja que eu congregava lá, a Bíblia passava todo domingo na cadeira lá, esquecida lá, a gente doava para quem não tinha. Porque lá no caso ele não veio, né? Os que deixam na igreja. Perguntar, acho que essa Bíblia não aparecia o dono, então às vezes o dono pegava, deixava de novo lá, e chegava no próximo domingo, olha, a igreja está dando uma Bíblia para quem está precisando. Rapidinho, não precisa parar de deixar a Bíblia lá. Mas a gente também faz isso aqui, quando não aparece o dono, a gente faz isso aqui também. Eu acho que quando a pessoa, para mim, a pessoa deixa a Bíblia dela na igreja, porque em casa ela não tem comunhão com ela. Claro que que não. deixa. Mas manda nem aí, se ficou, se não ficou. Então Mas deixa a minha voltando para a aula aqui, Esdras Não vive sem ele era o cara dessa grande sinagoga, né? Era um conselho de quanto? Era um conselho de 120 membros
que dizem que foi organizada por Neemias cerca de 410 a.C., sob a presidência de Esdras. Foi a grande sinagoga que organizou a vida religiosa dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. Então aqui está, olha que coisa interessante, linda, né? Aqui está a origem do Sinédrio. Sinédrio que é tanto falado lá no Novo Testamento, no livro de Atos. É aqui que está a origem desses 120 rabinos aqui, escribas, que originaram, depois lá no Sinédrio vai ser 70, né? 70 a 73, por aí, de grandes rabinos. Vai. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon já estudado. Então lembra da divisão que Jesus fez lá em Lucas 24, 44? Foi quem fez aquela divisão ali foi Esdras. Ele que fez bonitinho tudinho. Olha, esse aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar aqui. Esdras foi esse magnífico escriba que fez. Esse trabalho, irmãos, pessoal, principalmente no Brasil, ninguém dá valor não. Trabalho de leitura, de literatura em geral, ninguém dá valor. Mas é uma coisa fantástica que é muito importante para nós. Então foi ele atribuído a isso. Continua. Foi em seu tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, levando consigo o Pentateuco, que é até hoje a Bíblia dos samaritanos, o que prova que o Pentateuco era escrito canônico. Então o Pentateuco, o Torá, tudo é a mesma coisa. Houve uma separação dos samaritanos, por isso que hoje existe o Códice, tá? Existe o Códice dos samaritanos. O que é? É uma parte da cópia, é uma outra cópia da cópia do original. Então esses samaritanos, eles levaram esse Pentateuco para lá. Não se sabe ao certo como foi que eles pegaram o resto, mas pelo menos essa parte eles levaram. Eles foram expulsos, eles levaram. Então lá alguém compilou para os samaritanos, tá? Compilou para os samaritanos, e depois que se perdeu, alguém já tinha feito cópia. E aí fizeram outra cópia, sei lá quantas cópias tiveram, mas hoje existe o Códice. O que é o Códice? Essa cópia da cópia do original dos samaritanos. Então, para você ver como é que é a situação, originou-se aqui. Último ponto para nós encerrarmos. Profeta citando profeta, o que infere haver mensagens que ele trouxe. Tá, aí esse a gente não vai ler não, porque o tempo já está avançado, não é tão importante. Ele está falando aqui a questão de profeta citando profeta, né? É uma questão de apenas, ele está demonstrando aí a questão da formação. Então, irmãos, o que interessa para nós aqui nessa aula? Como foi formada essa parte do Antigo Testamento? Foi exatamente assim, com uma pessoa muito importante, fora o Espírito Santo, que é o mais importante, se chama Esdras. Esdras foi o mais importante daí, porque ele que fez praticamente tudo nessa questão de ajuntamento. Foi ele que fez isso aí, tá? Um grande escriba, um homem de Deus, que se preocupava com, se não fosse, claro, se não fosse ele, o Espírito Santo ia usar outro, mas nós devemos a ele, em parte, esse Velho Testamento ter chegado a nós. Mas com certeza, irmãos, ele nunca levou nem uma salva de palmas, né? Mas ele fez um grande trabalho. Amém, irmãos? Então aqui nós cumprimos a nossa aula. Se alguém quer fazer a sua pergunta, faça agora, cale-se para sempre. Pode perguntar.